Bom dia, irmãos e irmãs. De coração também, nesse dia, desejamos as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor. Somos gratos por podermos estar reunidos aqui no seu nome e olhamos para as promessas que Ele nos concedeu. Eu penso que viemos com o desejo de vivenciar aquilo que Ele prometeu na sua palavra hoje e aqui. Primeiramente, queremos nos levantar para lhe dedicar esse culto. Fiel Pai Celestial, nós falamos obrigado pela graça de podermos ter de estar reunidos aqui no Teu nome. Fiel Senhor, nós louvamos a Ti, glorificamos pela graça que nos foi concedida, que Tu nos elegiste desde antes da fundação do mundo, que Tu perdoaste nossa culpa e pecado em função da obra de redenção acontecida no Gólgota. Nós te agradecemos e louvamos por isso e pedimos-te, fiel Senhor, esteja presente nesta hora e também presente em todo o mundo onde o teu povo está reunido. Retira tudo o que não pensa em ti do nosso meio, para que tu chegues ao teu direito, fiel Senhor, e que a tua vontade aconteça em todos os pontos. Nós queremos nos consagrar a ti e nos dedicarmos a ti, pedir por tua bênção, seja louvado e glorificado no maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Sim. Também desejamos as boas-vindas a todos que nos visitam. Nos alegramos que vocês vieram de longe, de perto. Vocês não vieram para Krefeld, uma cidade ou um centro missionário aqui em Krefeld, porque é tão bonito, mas eu penso que vocês vieram porque vocês querem ouvir o que o Senhor tem a dizer nesse tempo, porque queremos vivenciá-lo e ver as promessas que Ele nos concedeu no seu cumprimento. Por isso, nós louvamos a Deus pela graça que Ele nos concedeu. Especialmente desejamos as boas-vindas aos nossos irmãos que vieram do Benin, do Congo, dos Camarões, da Nigéria. Sintam-se bem em nosso meio, sejam bem-vindos. Também dos muitos outros países que vieram, da Grã-Bretanha, da Finlândia, da Suíça, da Áustria, Eslováquia, também de Paris, Bélgica e da Itália. E de onde vocês queiram ter vindo, de perto e longe, sejam bem-vindos, sintam-se bem em nosso meio e que o Senhor possa nos abençoar a todos de acordo com a sua vontade. Nós queremos começar, talvez, cantar 2 hinos. Vamos começar com o hino número 33, do livrinho 33, Se Caminhamos no Senhor. Se caminhamos no Senhor, a palavra de Deus sendo nossa estrela, como desaparecem então a escuridão e o terror, porque Ele guia cada passo, sua graça caminha junto com todos nós que seguimos e confiamos. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, você tem que seguir e confiar. Não surge uma sombra e toda nuvem desaparece quando o seu sorriso alegra a alma. Nem dúvida nem dor podem amedrontar o coração se nós confiamos e obedecemos todo o tempo. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, você tem que seguir e confiar. Nenhuma carga nos oprime que Ele também não veja. Nós podemos edificar todo o tempo nele. Ele tem bênção preparada.
também na cruz e no sofrimento. Se obedientes nós seguirmos e confiarmos. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, então você tem que seguir e confiar. Nossa vida e nossa existência pertencem somente a Jesus. No altar do holocausto, Ele quer vê-la, pois a demonstração que Ele atua e o poder que Ele concede são para aqueles que o seguem e confiam. Seguir e confiar se torna em vencer e ver. Você quer a paz da alma, você tem que seguir e confiar. Uma vez ele então será manifestado a sua multidão que lhe espera, que deve ver o Rei na sua beldade, um lugar no trono, sim, o reino e a coroa. Ele concede àqueles que seguem e confiam. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer a paz da alma, então você tem que seguir e confiar. Seguir e confiar se torna vencer e ver. Você quer paz da alma, você tem que seguir e confiar. Amém. Sem seguir e confiar se torna vencer e ver. Nós temos que segui-lo aqui na fé e confiar em todas as coisas, e então nós também veremos o cumprimento, vivenciaremos, então poderemos dizer, se seguimos e confiamos, então venceremos e veremos. Sim, poderemos passar por todas as estrofes, talvez na terceira estrofe, nenhuma carga nos oprime que ele também não veja. Nós podemos edificar o tempo todo nele. Ele tem bênção preparada também na cruz e no sofrimento. Se nós, obedientes, nós seguirmos e confiarmos. Nós queremos ser obedientes e seguir aquilo que ele diz em sua palavra, e ele conhece todas as nossas cargas. Ele já as carregou. Nós podemos vir em confiança a ele. Na quarta estrofe, nós lemos ou cantamos, quando a exortação que ele atua e o poder que ele dá. Então isso se torna para aqueles que são, para aqueles que o seguem e confiam. Nós hoje ainda passaremos por sua palavra e receberemos a mensagem. Ele nos dá exortação e nova força, e a ele seja dada a glória e o louvor. Queremos ainda com o segundo hino ainda cantar o número 28. Número 28. Quando, após, nessa terra, o sofrimento, o trabalho, eu entrar, então, pelas ruas douradas, então, somente o ver o meu Salvador será o motivo da minha alegria e adoração. Isso será glorioso. Isso será glorioso. Quando livre da dor eu ver a sua face. Quando livre da dor eu ver
a sua face. Quando então a graça com que eu fui amado aqui me der lá uma morada no céu. Mas então Jesus, e somente Jesus, será o motivo da minha alegria e adoração. Isso será glorioso. Isso será simplesmente glorioso. Quando livre da dor, ou livre da dor, eu ver a sua face. Quando livre da dor, eu ver a sua face. Lá diante do trono, na terra celestial, eu encontrar os amigos que aqui conheci. Mesmo assim, Jesus, somente Jesus, será o motivo da minha alegria e adoração. Isso será simplesmente glorioso. Isso será simplesmente glorioso. Quando, livre da dor, eu ver a sua face. Quando, livre da dor, eu ver a sua face. Amém. Obrigado. Sim, quando após o sofrimento e trabalho aqui nessa terra eu entrar pelas ruas douradas, será ver, o motivo de adoração será somente ver o meu Senhor e Salvador. Glória e louvor seja Ele, que temos uma viva esperança que um dia poderemos caminhar pelas ruas douradas e então poderemos dizer: Jesus somente deve ser o motivo da minha alegria e adoração. Aqui já deve ser assim, por aquilo que nos foi concedido, a grande graça. Nós ouvimos ontem, não o nosso agir, a nossa competência, mas sim graça. Ele nos redimiu na cruz do Gólgota e nós podemos aceitar isso na fé e lhe dar o louvor e a glória por isso. Eu gostaria, antes da oração, de ler uma palavra de introdução de Efésios 1, desde o começo. Efésios 1, desde o começo. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós. Sim, naquela época, o apóstolo de Deus, que pela vontade de Deus era apóstolo, ele passou sua saudação aos santos em crentes em Cristo Jesus. E também nós podemos dizer, nós somos santos diante dos olhos de Deus, nós somos crentes em Cristo Jesus e a sua salvação vale para nós também quando lemos aqui: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que graça! Desde antes da fundação do mundo, eleitos, e nós podemos ser santos e irrepreensíveis, estar diante dele assim. E em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
filhos de Deus, filhos e filhas de Deus podemos ser, e a sua vontade foi de acordo com a sua vontade já pré-determinada desde antes da fundação do mundo. Nós podemos aceitar isso na fé, esse presente, tornar nosso e lhe dar a glória e louvor por isso, como está aqui adiante, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Amém. Seja o louvor e a honra dada ao Senhor. Ele nos anunciou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu livre beneplácito, o seu livre conselho, que ele se propôs a si mesmo. Assim que o tempo tivesse chegado à plenitude de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ao Senhor seja o louvor e a honra, que graça que nos foi concedida. A Ele cabe toda a honra. E nós que vencemos a graça, que podemos dizer, o seu Espírito testificou ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós podemos louvar e glorificar pela graça que nos foi concedida. E se há pessoas que ainda não venceram isso, hoje ainda é tempo da graça. Vocês podem vir ao Senhor. Nós podemos chamar a Ele, e se reconhecemos que somos separados de Deus, Ele nos concederá graça para que possamos receber esse presente da graça, da redenção, e que o seu Espírito dê testemunho ao nosso Espírito que somos filhos de Deus livres, e nós queremos dar a glória, o louvor, a gratidão para Ele. Queremos levantar novamente e trazer a gratidão e a honra. Fiel Pai Celestial, nós falamos obrigado e trazemos a honra pela grande graça que nos foi concedida de termos sido eleitos desde antes da fundação do mundo, predestinados. Oh, que graça nos foi participada. Nós que não somos nada, fiel Senhor, não temos o valor nenhum. Tu nos aceitaste, viste em misericórdia, e Tu mesmo vieste a essa terra e caminhaste o caminho do sofrimento, derramaste o Teu sangue por mim, por todos, fiel Senhor. Nós te agradecemos por isso, nós gloriamos a Ti, te dizemos obrigado, Senhor. Fiel Senhor, nós louvamos e glorificamos por aquilo que Tu fizeste em nós no Gólgota. E nós pedimos, seja agora diante misericórdia conosco, nós queremos abrir nossos corações, fiel Senhor, nós queremos ser fiéis a Si, seguir-Te como vimos ontem, fiel Senhor, fazer aquilo que Tu disseste em Tua palavra, para que Tu possas chegar ao Teu direito na Tua congregação. Tu sendo a cabeça e nós os membros, de acordo com a Tua vontade, seja tudo. Abençoa-nos juntamente, abençoa o Teu povo mundialmente, fiel Senhor, onde quer que os Seus filhos estiverem reunidos, fiel Senhor, chegue ao Teu direito e abençoe, acima de pedidos de compreensão. Nós confiamos em Ti, nós Te agradecemos por isso e glorificamos a Ti e honramos a Tua graça. Altamente louvado e glorificado sejas Tu no maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Glória seja a Ti. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Graças ao Senhor por cada oportunidade que temos de nos reunir diante de Sua presença e ouvir Sua preciosa palavra. Não são nossas opiniões sobre Sua palavra, mas a Sua palavra original, tal como saiu originalmente de Sua boca e depois transmitida
por mandato divino, por seus profetas e apóstolos, para nos servir de testemunho vivo do que o Deus vivo tem em mente, a fim de nos dar a conhecer o seu eterno conselho de salvação, e por meio da proclamação do mesmo, fazer surgir a fé naqueles que ouvem a palavra, para que tenham parte na realização do que Deus se propôs. Não somos apenas ouvintes e espectadores do que é anunciado e acontece no reino de Deus. Nós somos participantes do que Deus se propôs e, por graça, testemunharemos a realização desse mesmo conselho de salvação. Nós, que somos crentes, queremos aproveitar esse tempo para que a mensagem de Deus seja levada adiante e para que muitos mais se familiarizem com o verdadeiro Evangelho. Talvez seja pertinente aqui também observarmos que cremos de todo o coração que Deus, ao longo dos séculos que já passaram, especialmente desde a Reforma, desde um Jean Hus, um Wycliffe, um Lutero, um Calvino, um Erasmo, quem quer que fossem, Deus concedeu um avivamento após o outro. Isso foi se aprofundando cada vez mais, aproximando-se cada vez mais da mensagem cristã primitiva até a virada do século, quando o movimento pentecostal surgiu. Agora temos o movimento carismático nas mais diversas cores, mas de tudo isso, a congregação do Deus vivo se cristalizará e ela não será apenas uma congregação de milagres e sinais, ela será uma noiva da palavra. Ela será levada à plena conformidade com a palavra, e isso fará toda a diferença. Quem leu alguns dias a imprensa constatou como na Catedral de Frankfurt, aquele homem de honras canadense orou ou rezou pelos doentes. Eu creio que foram 24 os que foram curados. Alguns podem então se perguntar por que isso acontece ali. Deus tem que fazê-lo. Com Deus não há acepção de pessoas, seja muçulmano, seja um católico ou protestante. Quem crê no que Deus disse e prometeu em sua palavra e confia que Ele o fará, ele pode recebê-lo e em seguida agradecer-lhe por isso. Nós precisamos simplesmente compreender que Deus vai além do nosso entendimento e das nossas limitações e das nossas cercas também. O Espírito age onde quiser, ouvimos o seu sopro, mas não sabemos de onde vem, nem para ele onde vai. Importante é, como já foi dito, é que não deixemos nos impressionar pelas coisas que acontecem, mas que encontremos o caminho de volta à palavra original, pois o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. E também nisso a Escritura tem que se cumprir, como lemos em Mateus 7, versículo 21, que muitos virão naquele dia e dirão: não fizemos sinais e milagres, não expulsamos demônios, não profetizamos e assim por diante. E o Senhor lhes dirá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. O caminho com Deus é um caminho de obediência, é um caminho estreito
E é preciso primeiro passar pela porta estreita para alcançar o alvo. Quem não entrar pela porta estreita, como também está escrito em Mateus 7, permanecerá no caminho largo que leva à perdição. Nós agradecemos a Deus pela proclamação equilibrada, pela visão geral que não merecemos, mas que nos foi concedida pela graça e também pelo privilégio de, justamente em nosso tempo, podermos ordenar biblicamente todos os acontecimentos, sejam eles de natureza religiosa, política, econômica, na Europa ou em qualquer outro lugar, que de fato, com a ajuda de Deus, podemos ordená-los biblicamente. Permitam apenas uma observação a esse respeito. Já foi mencionado que justamente agora, no tempo do fim, esse império, o Império Romano, que já existiu uma vez, deve existir novamente. E se olharmos para a história recente, após a Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico, que dominava metade do mundo, entrou em colapso e agora a Grã-Bretanha tornou-se a pequena Grã-Bretanha. Eu espero apenas que não haja nenhum cidadão britânico aqui, mas afinal não temos culpa do que está acontecendo. E o que está acontecendo agora? Agora o Império Russo está se desintegrando. E por quê? Para que o Império Romano possa surgir em toda a sua plenitude. Meus amados, as coisas são tão claras diante de nós e não precisamos de um Daniel que venha para nos interpretá-las. Nós precisamos apenas do Espírito Santo que nos ilumina e revela em detalhes o que os profetas e apóstolos disseram e escreveram em nome do Senhor. Pois está escrito que todos eles colocarão seu poder à disposição até que as palavras de Deus se cumpram. Assim está escrito na Bíblia, no Apocalipse 17, e assim vemos agora isso se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu acabo de receber uma carta que o professor Dr. Long do Exeter, na Inglaterra, me escreveu, um homem que se dedicou muito às pregações do irmão Branham, e ele faz referência nessa carta à declaração que o irmão Branham fez, e escreve aqui, no ponto 2, em 1962, logo após a construção do Muro de Berlim, o irmão Branham disse o seguinte na mensagem: o sinal da semente do tempo do fim, em 19 de março, em Tifton, Geórgia, Estados Unidos da América, houve um avivamento romano e vocês sabem o que aconteceu. Quando devolverem a parte oriental de Berlim, isso colocará o Império Romano exatamente de volta nas fronteiras que tinha na época de Jesus. Nós já mencionamos isso aqui, mas há também outras pessoas, homens, que lecionaram em diversas universidades, como esse homem, que simplesmente investigaram as coisas. Não se trata apenas de gente comum. Sempre somos perguntados, inclusive recentemente, sim, quem é que vai até vocês? Vem de todas as classes sociais? Sim, de todas as classes sociais. Mas deixe-me dizer, está escrito no Evangelho. O Evangelho foi pregado aos pobres. E a camada mais humilde, mais discreta e mais pobre da terra é a mais ricamente abençoada, presenteada por Deus, porque é justamente essa camada que não tem muito e por isso deseja ser presenteada por Deus. Eu recebi pela primeira vez um convite para participar de um congresso em Düsseldorf,
na Alemanha, onde o professor Schiller e outros falarão sobre alguns temas importantes. 800 convidados, vamos ver se eu vou. De qualquer forma, muita coisa está acontecendo na Terra e as pessoas querem ordenar, mas não conseguem sem Deus. E não conseguem sem a palavra de Deus. Eu creio que nós temos o privilégio de viver nesses dias, e não apenas isso, mas nós temos o privilégio de comparar tudo o que está acontecendo agora com a Bíblia e pedir a Deus que possamos reconhecer, e não somente reconhecer, mas deduzir a que horas do relógio do mundo estamos e quão próximo está o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na palavra de introdução, ouvimos algumas coisas. Cada frase, cada pensamento que foi expresso é de fato precioso. Isso me fez lembrar de Isaías 60, onde no estabelecimento do reino de paz milenar, algo grandioso acontecerá, inclusive com os reis da terra. Em Isaías, capítulo 60, versículo 11 está, referindo-se à cidade de Jerusalém: as tuas portas permanecerão abertas continuamente, não serão trancadas nem de dia nem de noite, para que entre em ti a riqueza das nações e os seus reis, conduzidos em triunfo. Nós vimos isso nos últimos dias. Vocês sabem que eu não assisto televisão porque eu não tenho tempo. Eu permito-me dizer aqui que nem sei como se coloca corretamente uma fita de vídeo no aparelho, mas acabei assistindo quando, no dia 3 de outubro, foi comemorado o Dia da Unidade, da Unificação. Fiquei assistindo até depois da meia-noite e me veio, em função da passagem bíblica que foi lida agora, me veio o pensamento: como será quando o Rei dos Reis estabelecer o seu trono? Como será quando as nações estiverem reunidas diante dele? Como será quando a noiva descer com ele, para então reinar e governar com ele? Que momento majestoso, que dia glorioso será aquele em que o Rei de todos os reis estabelecerá o seu trono, tal como nos é relatado no Evangelho de Mateus, que ele se assentará no trono da sua glória e todas as nações estarão então reunidas diante dele. Eu vou ler para vocês de Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão então reunidas diante dele. Que momento, que triunfo, que vitória será essa? Deus unido com a humanidade. Aquilo que aconteceu no Gólgota terá então se concretizado aqui nessa terra. Vamos voltar à contemplação da palavra, começando com Tito capítulo 1, depois voltaremos também a Efésios e outras passagens. Em Titos 1, a partir do versículo 1 até 4 está: eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para a fé dos eleitos de Deus e para o conhecimento da verdade que se manifesta por meio de uma vida piedosa, com base na esperança
da vida eterna que o Deus infalível prometeu desde tempos eternos, mas Ele revelou a sua palavra no tempo determinado por meio da pregação que me foi confiada em nome de Deus, nosso Salvador. Nós lemos na própria introdução juntos o que foi exposto por Paulo. Trata-se de um desdobramento estabelecido por Deus, segundo o qual tudo se realiza. Em Efésios 1, versículo 10, está escrito, Efésios 1, versículo 10, assim que os tempos tivessem chegado ao pleno cumprimento do desenvolvimento por Ele ordenado. Disso é que se trata, que nós observemos esse curso divino do início ao fim e também possamos ver essa continuação e consumação e testemunhá-las pela graça, vivenciá-las pela graça. Já mencionamos ontem a palavra predestinado. Não que Deus tenha agido de forma arbitrária, isso seja longe. De fato, Deus quis que todas as pessoas fossem ajudadas e que chegassem ao conhecimento da verdade. Assim escreve Paulo na carta a Timóteo. Mas Deus sabia que nem todos se tornariam crentes e assim, por meio de sua presciência, pôde realizar essa eleição. Aqui nós lemos, pela fé dos eleitos de Deus e pelo conhecimento da verdade. Depois também o conceito de que o Deus infalível prometeu desde tempos eternos, com referência à esperança da vida eterna. Também isso nós mencionamos ontem. Deus, Ele deu promessas e depois as concretizou, cumprindo o que havia prometido anteriormente. Pela pregação, assim nós lemos no versículo 3, o conselho de Deus é passado adiante, e Paulo diz aqui, no tempo determinado, versículo 3, mas ele revelou a sua palavra no tempo determinado, por meio da pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Há 3 ou 4 dias eu recebi uma ligação longa. Alguém falou comigo que em anos anteriores também havia ouvido aqui várias pregações e disse: irmão Frank, eu sei que você proclama a palavra de Deus com veracidade, mas me incomoda que você sempre escreva em suas cartas circulares atuando sob mandato de Deus. Eu respondi: amado irmão, se não fosse assim, eu não teria o menor direito de me apresentar diante do povo de Deus? Há pessoas suficientes que estão sendo enganadas. Aqui, de fato, a verdadeira palavra de Deus deve ser transmitida adiante por mandato divino. Se não fosse assim, então eu teria, de fato, deixar esse lugar e dar lugar àquele que foi enviado por Deus para proclamar a palavra. Mas, vejam, ele continuou então a perguntar, ele se desviou para esse mundo e assim por diante. Ele perguntou então como as coisas devem prosseguir. Eu só pude dizer: volte para o Senhor. Somente se seguirmos esse caminho, que voltemos para o Senhor, como naquela época o filho pródigo. Antes disso, o filho perdido voltou. Antes, não há festa alguma. Somente quando o filho perdido voltou é que houve a grande festa. Quando alguém retorna que se perdeu,
que havia se desviado, e ele retorna ao Senhor. Então há alegria no céu e uma festa na terra, pois as pessoas voltam para o rebanho de Jesus Cristo. Aqui está escrito, por mandato de Deus, nosso Salvador, por meio da pregação, de 1 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Por isso também damos graças a Deus incessantemente pelo fato de que, depois de terem recebido a palavra de Deus que pregamos, vocês não a aceitaram como palavra de homens, mas como o que ela de fato é, como palavra de Deus, que agora se mostra eficaz em vocês desde que se tornaram crentes. Isso é sempre o alfa e o ômega, que a palavra de Deus seja recebida na consciência, na fé de que é a palavra de Deus. E então não há limites para o poder de Deus, pois todas as coisas foram criadas pela palavra, e sem ela, nada do que existe teria sido criado. E Deus envia a sua palavra para nos curar. Quando acolhemos essa palavra de Deus, estamos diante de uma palavra onipotente, de uma palavra por trás da qual está o próprio Todo-Poderoso para colocar em prática o que ele disse em sua palavra. O melhor exemplo nós temos na criação. Deus falou e aconteceu. Ele ordenou e tudo existiu. Nós precisamos, em geral, aplicar isso à palavra de Deus e aceitá-la na fé, assim, a partir de Deus, de modo que a Escritura não pode ser quebrada, mas que Deus tem que cumprir o que Ele disse para que se cumpra. Eu creio que o irmão Russo, ele disse ou mencionou na oração que temos que nos libertar de nossas dúvidas, da incredulidade e da timidez para confiar em Deus de todo o coração. Sim, totalmente. De modo que Ele seja capaz de fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos ou clamamos. Afinal, só podemos pedir as coisas que nos são prometidas em sua palavra. Deus está pronto para nos surpreender. Ele quer dar ainda mais do que imploramos. Ele quer nos dar a plenitude. Ele deseja que não nos desviemos da sua palavra, mas que vivenciemos pessoalmente a confirmação de que sua palavra é verdadeira. Assim ele é glorificado. Pois coloquemos a mão no coração. Quando oramos e a resposta demora a chegar, então o inimigo aproveita esse tempo para fazer surgir dúvidas em nós. Essas dúvidas podem ser de natureza muito diversa. Se você ainda está bem em ordem com Deus, se o Senhor ainda está com você, se você ainda está na graça e assim por diante. Então tudo começa. Mas quando atravessamos na fé como diz a Escritura, e tomamos Deus pela sua palavra, então começam a jorrar rios de água viva. Então se abre uma fonte de Deus,
uma fonte de poder do Deus Todo-Poderoso para a bênção de todos nós. Nós já enfatizamos com frequência que vivemos em um tempo especial no qual Deus, nosso Senhor, chama pessoas de todas as línguas, povos e nações, de todas as religiões, de todas as denominações. Ele chama pessoas para fora para edificar a sua congregação, para unir o que pertence junto, para que também cresça junto. Nós ouvimos uma citação semelhante nos últimos dias e semanas, repetidas vezes. Cresce junto o que pertence junto. Isso também pode ser aplicado no campo espiritual. Não é possível cruzar coisas diferentes. Tem que ser da mesma espécie, ter a mesma natureza. Coisas que pertencem juntas, crescem juntas. E aqui trata-se da linhagem, da geração divina, dos nascidos a partir de Deus, daqueles que possuem a natureza divina, a natureza de Jesus Cristo, para que sejam reunidos como corpo do Senhor e cresçam juntos. E se nós formos parte desse corpo de Jesus Cristo, então sentiremos essa união. Então, um não precisará mais dizer ao outro: olha, nós pertencemos juntos. Então, vamos sentir isso, assim como os membros de um corpo que estão unidos sentem que fazem parte do mesmo corpo. E se alguém quiser separá-los, isso causaria uma grande dor. Isso é totalmente impossível. Mas temos tantas divisões na terra. Em todos os avivamentos houve divisões e elas existem até hoje. Mas o que não é separável são os membros do corpo de Jesus Cristo, pois eles formam uma unidade divina e inseparável no Espírito Santo. E não estão à disposição. É preciso simplesmente compreender isso. E então perguntar-se como nós sentimos. Se a separação não incomoda uma pessoa, não causa dor, então essa pessoa ainda sequer estava ligada, ela não estava ainda unida, então ela observou de fora e falou sobre isso, mas não fazia ela mesma parte da coisa. Quando olhamos para as Santas Escrituras, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, também aqui leremos algumas passagens. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Mas todos os que se tornaram crentes eram um só coração e uma só alma. Assim era no cristianismo primitivo, assim foi ordenado e disposto por Deus. Eles já estavam reunidos em união antes do derramamento do Espírito Santo e continuaram assim em união mesmo após o derramamento do Espírito Santo. A totalidade dos que se tornaram crentes, isso temos que enfatizar. Não aqueles que dizem que se tornaram crentes, não aqueles que dizem, eu recebi o Espírito Santo, mas aqueles que verdadeiramente chegaram à fé viva no Deus vivo por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que foram realmente incorporados ao corpo de Cristo pelo batismo do Espírito Santo.
Eles formam essa unidade divina e inseparável, a totalidade dos que se tornaram crentes. Sejamos crentes bíblicos, reunidos unanimemente sob o eco da palavra de Deus, para sermos verdadeiramente batizados por um Espírito em um só corpo, a fim de que Deus possa usar esse corpo e manifestar os dons e frutos do Espírito, tornando-nos assim uma bênção para outros. Em Efésios, no capítulo 4, lemos alguns versículos. Efésios, capítulo 4, aqui, creio eu, devemos ler dos versículos 1 ao 7. Pois assim como Paulo expôs, também eu posso expô-lo. E por que deveria fazê-lo com minhas próprias palavras? Vamos ouvir aqui da boca chamada, como foi dito no início. Efésios, capítulo 4, 1 até 7. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, caminhai de maneira digna da vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros com amor. E isso faz parte, suportando-se uns aos outros com amor. Quando isso é necessário, quando surgem dificuldades. Então, temos que podemos suportar-nos uns aos outros com amor e confiar em Deus para que Ele esclareça o que é obscuro, responda às perguntas e resolva o que precisa ser resolvido. Adiante ainda está escrito: e forçai-vos por manter a unidade do Espírito pelo laço da paz. Estas são exortações aos que se tornaram crentes, aos que se tornaram verdadeiramente crentes biblicamente, que não constroem sua própria congregação, não promovem sua própria obra, mas são coedificados para se tornarem uma morada divina aqui na terra, como está escrito: eu habitarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E Jesus disse: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não somos nós que edificamos, Ele edifica. Nós somos as pedras que são incorporadas nessa construção divina. E Jesus Cristo é a pedra da esquina, Ele é o alicerce, é o fundamento sobre o qual tudo foi fundado e construído, conforme foi revelado de antemão aos seus servos, os apóstolos e profetas. Adiante aqui nos é dito, após a exortação, a unidade do Espírito pelo laço da paz. O vínculo divino da paz é o vínculo da perfeição. Quem rompe esse laço divino da perfeição por meio da discórdia corre o risco de ser excluído do corpo de Jesus Cristo. E então todas as palavras piedosas não servirão para nada. Aqui as ações falarão mais alto do que as palavras. Mais adiante, no versículo 4, está escrito: um só corpo e um só Espírito, assim como também foste chamados em uma só esperança. Um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por todos e em todos. Que palavra maravilhosa. Um Senhor, uma fé, um batismo,
um Deus e Pai de todos. Quem são esses todos? Ele é o Pai de todos aqueles que são chamados filhos, que provêm dele, que foram gerados por ele, pela palavra e pelo Espírito, e nascidos de novo para uma viva esperança, que com razão dizem Abba, Pai, e também podem orar assim. Então, Deus tornou-se realmente nosso Pai, e nós o amaremos como nosso Pai e a todos aqueles que também nasceram dele. Lá há uma passagem, uma palavra, eu creio que em 1 João, no capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o ungido de Deus é gerado por Deus. E todo aquele que ama o seu pai também ama os seus filhos. Se você diz que Deus é o seu pai, então você ama todos os filhos e filhas de Deus, que também são filhos de Deus. E se não, então a sua própria vida dá testemunho contra ti e repreende e te condena, mostrando que você não está lidando com a verdade, mas tentando enganar a ti mesmo e aos outros. Eu apenas leio a palavra de Deus. Quem é gerado por Deus, e todo aquele, ele é gerado por Deus, todo aquele que ama seu pai também ama os seus filhos. Afinal, Deus não tem apenas um filho, talvez Deus tem muitos filhos e filhas. Talvez você quis dizer, mas tem muitos filhos e filhas. Se fomos nascidos de Deus, para fique bem claro, e Ele se tornou nosso Pai Celestial, então oramos como nos foi ensinado: santificado seja o teu nome, o teu reino venha, seja feita a tua vontade. Eu disse isso aqui numa quarta-feira, quando tivemos reuniões muito bonitas com os irmãos da Polônia. Orava-se de joelhos o Pai Nosso numa congregação, no início e no fim. Então, fomos perguntados se nós fazemos assim igualmente. Eu respondi, então, mais ou menos assim, que não fazemos disso uma formalidade, mas que o que é expresso no Pai Nosso é repetidamente expressado em nossas orações, e que realmente pedimos a Deus do fundo do coração que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade e que o seu nome seja honrado e glorificado. Portanto, a unidade do Espírito daqueles que nasceram de Deus, que carregam em si a essência ou natureza de Jesus Cristo e são batizados no corpo do Senhor com o Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Eu vou ler sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Pois assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de sua multiplicidade, formam um só corpo, assim também é com Cristo. A multidão dos que se tornaram crentes, dos que realmente creram em Cristo, ou se tornaram realmente crentes em Cristo, os que nasceram de novo pela palavra e pelo Espírito de Deus, esses são batizados nesse corpo de Cristo. Vou ler para vocês no versículo seguinte. Pois por meio de um único Espírito todos nós
fomos unidos em um só corpo pelo batismo, quer sejamos judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos nós fomos saciados ou permeados por um único Espírito. Eu digo a vocês de onde vêm essas coisas diversas que, de alguma forma, querem destruir essa unidade divina. Não dos irmãos e irmãs que, como ovelhas do seu rebanho, têm necessidade de ouvir a palavra, mas daqueles que querem ser considerados líderes, mas não conseguem se submeter, e são eles que causam com que o corpo do Senhor seja dilacerado. Que Deus conceda a graça para que as ovelhas reconheçam o seu bom pastor e sejam capazes de discernir em que direção estão realmente sendo conduzidas. Lá onde Cristo é o alvo final, onde Ele pode ser o princípio e o fim, lá os interesses próprios não terão mais lugar algum. Lá não seremos nós a construir, mas deixaremos que o Senhor construa. Não será a nossa vontade, nem o nosso programa, mas um único desejo nos animará a saber que Deus, pela graça, chegue ao seu direito conosco. E quanto mais cedo, melhor. Assim, batizados para formar um único corpo, pois somos, afinal, parentes de sangue. Nós somos da geração divina. Por isso, cresce junto o que pertence junto. E nós, como membros, pertencemos ao corpo de Jesus Cristo. E ai daquele que quiser separar o que cresceu junto. Não o que foi colado, mas o que cresceu junto. Ai dele. Então, com justiça, sem violar a palavra, pode-se dizer: o que Deus uniu, isso o homem não poderá separar. Pois Deus une no Espírito Santo e sela com o mesmo Espírito Santo todos aqueles que Ele pode unir sobre si. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Aqueles que são uma mesma mente, eles devem ter a mente de Jesus Cristo. Não ser uma união com um irmão, um evangelista, ou uma direção de uma congregação, mas unidos a Jesus Cristo como cabeça da congregação, que tem autoridade sobre todo o corpo. Da carta aos Filipenses, capítulo 2, gostaria de ler alguns versículos, começando com o versículo 1, Filipenses 2, a partir do versículo 1. Se, pois, há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma compaixão e misericórdia, então completem a minha alegria, sendo de um mesmo sentimento, tendo o mesmo amor e unindo-se em um único alvo, propósito. Vocês veem, não é possível caminhar juntos em diferentes direções. A direção, o alvo, tem que ser o mesmo. Mas não apenas o mesmo, precisa ser correto. Precisamos saber que a direção que tomamos está correta e que temos um objetivo, um alvo em vista, a saber, o alvo que Deus nos
propôs. Portanto, completem a minha alegria sendo unânimes, um sentimento, tendo o mesmo amor e unindo-se para o mesmo alvo. Sejam sinceros totalmente. Qual é o objetivo final que Deus nos estabeleceu? Ora, a união da noiva com o noivo no retorno de Jesus Cristo. Se pertencemos àqueles que carregam essa esperança em si e creem que no retorno de Jesus Cristo farão parte da multidão que será dignificada de escapar de tudo o que virá sobre a terra, sendo assim arrebatados diante das grandes catástrofes para estar com o Senhor e celebrar ali a ceia das bodas com Ele. Se carregamos e temos esse objetivo supremo comum que Deus estabeleceu para a humanidade, então devemos levar a sério as palavras da exortação divina, levar ao coração e nos livrarmos de toda teimosia que ainda possa nos afetar, submetendo-nos à poderosa mão de Deus, a fim de assim edificar o corpo do Senhor, ou sermos edificados nele e mantermos a unidade no Espírito, no mesmo sentido, a saber, no sentido de Cristo. No versículo 3 está: e nada faça por obstinação ou vaidade. Há pessoas que têm uma ambição por trás da qual se esconde a própria vaidade. Por vaidade própria, por alguma ambição, eles querem fazer algo e não sabem que estão atrapalhando a si mesmos, a Deus e aos outros no caminho deles, que são obstáculo para que Deus possa chegar ao seu direito. No reino de Deus, a ambição própria, por mais piedosa que seja, e o mais piedoso pode ser o pior, virá acompanhada de fanatismo e, como já foi dito, separará em vez de unir. Eu vou ler novamente, versículo 3. E nada faça por obstinação, ou entre parênteses, egoísmo, ou por vaidade, mas com humildade considere os outros superiores a si mesmo. Aí nós temos, no momento em que alguém olha para o outro com desprezo, começa o caminho errado para essa pessoa em questão. Somente lá onde de coração o irmão é respeitado ou atentado superior a si mesmo, somente aí a verdadeira humildade e abaixamento. Onde isso não pode acontecer, há orgulho, e assim o próprio caminho, por mais piedoso que seja, é trilhado e não se tornará uma bênção para todo o povo de Deus. Nada por vaidade ou ambição. Aquele prega, eu também quero pregar. Ele faz, eu também quero fazer. Nada por ambição própria, mas esperar até que Deus encarregue, até que Ele coloque, até que Ele envie. E então haverá lugar para todos em harmonia divina. Pois há lugar para todos, não apenas para um, mas para todos. Mas unidos em um só sentido, em um só corpo, sob uma só cabeça, Jesus Cristo. No versículo 4 está escrito que cada um não busque o seu próprio interesse ou vantagem, mas cada um o do outro também. Não poderia ter sido escrito e formulado de forma mais curta
do que encontramos aqui. Sem ambição vaidosa, sem arrogância ou querer ter razão, sem buscar o próprio interesse, então tudo corre bem. Então nos submetemos, nós nos colocamos sob a autoridade de Deus e resistimos ao inimigo que quer nos tornar orgulhosos e nos humilhamos assim para que o Senhor possa seguir o seu caminho conosco e alcançar o seu alvo conosco. Antes, falou-se-nos desse único pensamento ou natureza, e no versículo 5 nos é dito de que mente se trata. Que tal mente esteja presente ou mora em todos vocês, assim como esteve em Cristo Jesus. Esse é o ponto. Nós cantamos há pouco naquele longo hino, que eu creio que tinha 7 estrofes, que ele se despojou de sua glória, foi ridicularizado assim por diante, mas depois, como diz a Escritura, foi exaltado acima dos céus e recebeu um nome que é superior a qualquer outro nome. Aqui está escrito no versículo 8 de Filipenses 2, ele se humilhou a si mesmo e se tornou obediente até a morte, sim, até a morte na cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobre todas as coisas e lhe concedeu o nome que está acima de todo outro nome. Vamos abordar isso brevemente. E eu fico feliz que esteja escrito assim. Não apenas obedientes até a morte, mas depois vem ainda o que foi acrescentado, isso faz parte até a morte na cruz. Há pessoas que dizem, Senhor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, mas não estão dispostas a ser crucificadas com Cristo. Elas querem continuar elas mesmas vivendo, querem morrer e querem viver. Elas querem que Deus receba ou chegue ao seu direito, mas não querem abrir mão totalmente dos seus direitos. Aqui, essas duas coisas nos são apresentadas. O que também diz respeito à nossa morte espiritual e para que possamos viver com Cristo. Versículo 8. Ele se humilhou a si mesmo e se tornou obediente até a morte. E então vem a ênfase, sim, até a morte na cruz. Assim compreendemos quando Paulo escreve, eu fui crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não apenas até a morte, que poderia ser uma morte aparente, até a morte na cruz. Essa é a morte que nós temos que morrer se quisermos verdadeiramente seguir adiante com Cristo em uma nova vida. Compreendemos isso? Até a morte na cruz. E o que foi isso? Isso foi o fim da vida, do caminho de vida terreno do nosso Redentor, para inaugurar um novo começo, um novo caminho vivo, o caminho da vida. O mesmo se aplica a nós. Nós precisamos trilhar esse caminho até a morte, para que, por termos morrido com Cristo na cruz, que possamos ter sido verdadeiramente crucificados com Ele, e isso se manifesta em nossa vida. Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E para isso é exigida total obediência. Não apenas dizer sim, sim, Senhor, mas fazer o que Ele ordenou e exigiu.
Eu gostaria de continuar lendo brevemente, mais precisamente de Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 12. Normalmente lemos o versículo 11. Vamos agora ler de Efésios 4, versículos 12 a 14. Para capacitar os santos para o serviço da congregação, para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos, como lemos ou leremos, fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Nesse corpo há vocações, há dons, há ministérios, há ofícios, como nos é testemunhado em muitos passos. E tudo o que Deus coloca na congregação serve para a edificação de toda a congregação de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é abençoado por Deus e todos recebem parte nisso. No versículo 13 nós lemos: até que todos cheguemos finalmente à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a plena maturidade, a plena estatura, na plenitude de Cristo. Aqui já nos foi estabelecida uma meta elevada, aqui ainda na terra, antes do arrebatamento. Afinal, não devemos nos contentar com o mínimo. Seria bom se tivéssemos a plenitude e Deus pudesse se revelar poderosamente em seu poder. No versículo 14 está escrito: pois não devemos mais ser crianças imaturas, levadas de um lado para o outro e levados à deriva por vento da doutrina, levados à deriva com ondas do mar por qualquer vento de doutrina, pela astúcia de homens que com malícia procuram enganar. Existem dois ventos diferentes. Um é o vento, o sopro de Deus, o hálito de Deus, o Espírito de Deus, que desceu no Pentecostes com estrondo poderoso. Assim podemos ler no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando chegou o dia de Pentecostes, ouviu-se um poderoso estrondo ou bramido, como se viesse do céu, como se soprasse um vento impetuoso. Esse é um vento totalmente diferente daquele sobre o qual acabamos de ler aqui, que sopra de um lado para o outro como diferentes doutrinas. Aí onde o vento do Espírito Santo desce, encontra-se uma multidão fundamentada na palavra e é equipada com o poder das alturas para ser firmemente estabelecida em todos os ensinamentos bíblicos e o que faz parte. Esses ventos das diversas doutrinas, gerados pelo engano de pessoas maliciosas, são ventos criados pelas pessoas, e muitos têm feito grande vento em torno de muitas doutrinas falsas. E quanto mais falsa é uma doutrina, maior pode ser o vento em torno dela. Mas graças seja a Deus que nos deu também nisso o claro discernimento. E nós não discernimos com base em regras assim humanas, mas com base na palavra de Deus, para saber se as coisas provêm de Deus. Pois todo ser humano pode se enganar, porque todo ser humano, por si só, é por natureza um mentiroso, assim diz a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é verdadeira e Deus é verdadeiro. E somente quando
anunciarmos a palavra de Deus com veracidade e a recebermos com veracidade, Deus poderá se revelar verdadeiramente em nós. E nós o reconheceremos, o verdadeiro, e estaremos no verdadeiro que está presente, que é o Deus verdadeiro e a vida eterna, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Mais uma passagem da carta de Pedro. Deus, de fato, utilizou os diversos apóstolos para nos conceder, por meio de suas cartas, ensinamento, orientação, visão geral e tudo o que precisamos pela graça. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 2. E segundo a predestinação de Deus, o Pai, eleitos para a santificação do Espírito, para a obediência e para a aspersão com o sangue de Cristo, que graça e paz vos sejam concedidas cada vez mais abundantemente. Trata-se aqui do rebanho, da multidão comprada pelo sangue dos redimidos do Senhor, que na santificação do Espírito, isso nós enfatizamos aqui. Nós podemos começar no capítulo 17 do Levítico para saber quais são as exigências que Deus nos impõe no que diz respeito à santificação. Lá está realmente escrito tudo o que temos que e precisamos ter e vivenciar sobre uma santificação operada pelo Espírito ligada à obediência a Deus e à sua palavra. E aqui está, graça esteja com vocês e que a paz lhe seja concedida cada vez mais abundantemente. A santificação não é algo que se faz por conta própria, por justiça própria, que leva à hipocrisia, à presunção, mas é operada pelo Espírito. Ela é medida pela obediência à palavra de Deus. E que ninguém diga que se opõe ou que está desobediente à palavra de Deus, que ele vivenciou a santificação operada pelo Espírito. A santificação, assim como a redenção e tudo o que Deus nos concede, caminha sempre em paralelo com a palavra e está em total conformidade com as Santas Escrituras. Nós continuamos a ler aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos nasceu de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que jamais passará, que Ele guardou nos céus para vós. É isso que Deus nos estabeleceu como alvo. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. E somos filhos da promessa divina. Recebemos a palavra da promessa e recebemos o Espírito da promessa para sermos batizados nesse corpo do Senhor. Formamos a unidade divina, mantemos-nos unidos pelo laço da paz, reconhecendo que pertencemos uns aos outros. Vocês sabem que, mesmo nas famílias terrenas, as pessoas podem ser muito diferentes. Mas há uma coisa que os filhos do mesmo Pai não podem negar, que todos são filhos e têm um único Pai. Assim também é conosco perante Deus. Às vezes, pequenas diferenças podem se manifestar em nós em relação a nós, ou se tornarem claras em nós. Isso anula a tua filiação, a tua relação de filho com Deus? Não, e mais uma vez não. Se realmente nascemos de Deus
então queremos amá-lo, nosso Pai, e amar de coração todos aqueles que nasceram dele e manter a unidade no Espírito através do laço da paz a qualquer custo. E vocês verão que isso é necessário para que o Senhor possa realmente se revelar. Somente a unidade fortalece. Isso está tão comprovado na história da humanidade, onde há diferentes partidos e direções e não há unidade, não há necessidade alguma de se preparar para a batalha espiritual. A batalha seria um esforço esforçado, não somente onde Jesus Cristo pôde se tornar o Senhor como cabeça e assumir o comando, e nós nos submetemos a Ele em total obediência à Sua palavra e à orientação do Espírito Santo. Somente aí Deus pode realizar o que Ele se propôs. E eu desejo pertencer a essa congregação que Deus está chamando para fora no fim dos tempos, que é purificada e santificada e que é uma propriedade especial do Senhor e está à sua disposição para que Ele possa realizar sua obra final aqui na terra. A multidão dos que se tornaram crentes no cristianismo primitivo era um só coração e uma só alma. Eles oravam juntos, eles partilhavam a ceia, eles tinham comunhão com o Senhor e entre si, e partilhavam tudo uns com os outros. E nós repetimos sempre, como foi no início, assim será também no fim. Ninguém terá em excesso e ninguém terá em falta. Haverá o suficiente para todos nós, tanto no plano terreno quanto no espiritual. E o Senhor estará conosco de maneira maravilhosa, velando por Sua palavra para cumpri-la. Ontem nós lemos, hoje ficou claro que vocês são o meu povo. Antes havia a promessa, e então a promessa se tornou realidade divina. Amados, o mesmo nós vivenciamos e continuaremos a vivenciar até o cumprimento das últimas promessas, para que todas se tornem realidade e para que possamos vivenciá-las. Então, agradecer a Deus por isso, porque em nós elas encontraram confirmação e em nós se tornou revelado que somos filhos e filhas de Deus. Caso alguém não consiga acompanhar totalmente esse pensamento, então seja perguntado para concluir por que está escrito em Romanos capítulo 8 que toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou manifestação dos filhos de Deus. E a criação suspira ou geme por isso e anseia por vivenciar o momento em que os filhos de Deus se revelarem como filhos de Deus na plena maturidade de Jesus Cristo, para que o poder e a glória de Deus possam se tornar visíveis mais uma vez sobre e entre o seu povo. Essa não são palavras vazias, nem pensamentos expressos por um simples homem. Já lemos passagens bíblicas suficientes e todas elas são a palavra de Deus e têm valor vinculativo para nós. Ai daquele que pensa consigo mesmo, bem,
tão ruim não vai ser. Isso só será percebido o quão grave pode ser se não se é obediente quando já é tarde demais. Quem hoje pertence ao povo de Deus, ele não busca uma desculpa, mas ele busca seu caminho para Deus e pede-lhe perdão e graça para assim poder permanecer aprovado diante do Senhor e então poder vivenciar o que Ele prometeu. Vamos resumir. Deus tem uma congregação na terra desde o início do Novo Testamento até agora, no fim. Essa congregação foi sempre uma minoria, mas trilhou seu caminho com o Senhor, passando por altos e baixos, por muito desprezo e humilhação, por perseguição e tudo o que isso acarretava. Agora, no fim, haverá uma plena restauração e tudo será trazido ao estado de volta em que a congregação se encontrava no início. Somente assim a congregação poderá, no fim, vivenciar sua consumação quando tiver sido levada de volta ao princípio primitivo. E quem não reconhecer isso, provavelmente, a menos que Deus ainda lhe conceda a graça, provavelmente só vai perceber quando for tarde demais. Pois tudo o que nós desejamos e podemos receber de Deus tem que primeiro nos ter sido apresentado por meio da proclamação da palavra. Então, cremos nas promessas da palavra e vivenciamos então o que nelas foi prometido. Somente quem crê poderá realmente receber e vivenciar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui não basta uma fé genérica que até mesmo Satanás possui, conforme que está escrito na carta de Tiago. Tu crês que há um único Deus? Fazes bem, mas isso o diabo também crê e treme. Apenas a fé em Deus não basta. Crer no que Deus prometeu em sua palavra, incluindo o que Ele prometeu para esse tempo. Pois no que aconteceu anteriormente, todos creem, mas o que Deus prometeu para esse tempo, disso é que se trata, que nós agora possamos crer e dar agora razão a Deus, nos colocarmos do lado dele e sermos trazidos em harmonia, concordância com a palavra. O Senhor está poderosamente em ação também hoje. Nesta hora, foram tomadas decisões que têm grande valor para a eternidade. Deus falou por meio de sua palavra a todos nós e a vivifica por meio de seu Espírito, revelando-a a todos nós, de modo que possamos compreendê-la corretamente. A Ele, ao nosso Deus, seja louvor e honra, glória e adoração, agora e em toda a eternidade. Amém. Nós inclinamos nossas cabeças, nos prostramos diante do Senhor, que disse: eu habito entre aqueles que têm espírito contrito e coração quebrantado. Hoje, não faremos um apelo, nem pediremos que aqueles que desejam consagrar sua vida a Deus levantem a mão. Isso também seja incluído. Hoje, a palavra é dirigida a nós, como crentes. Afinal,
não foi escrito para incrédulos, o que Paulo expõe, ou Pedro. Isso foi e foi dirigido a crentes. Hoje, o Senhor se dirigiu a nós, a você e a mim, por meio de sua palavra. Quem deseja ser batizado no corpo do Senhor, vivenciar a santificação do Espírito em obediência à palavra, ser selado com o Espírito Santo depois de termos recebido a palavra da verdade. Quem deseja alcançar o alvo que nos foi proposto até a transformação e o arrebatamento, quem deseja ser obediente até a morte, sim, até a morte na cruz, ser crucificado com Cristo e com Ele, pelo poder da sua ressurreição, ter nascido para uma nova vida, surgido para uma nova vida, a fim de poder caminhar com Ele, o ressurreto, verdadeiramente em união e harmonia, para crescermos juntos uns com os outros e com Ele, segundo a palavra da Escritura, na carta aos Efésios, de que o corpo cresce em união, como já dissemos, o que pertence junto, isso cresce junto. Afinal, pertence um ao outro. É uma videira, mas muitos ramos. Quem de nós tem o verdadeiro desejo, não apenas de ouvir a palavra, não apenas a mensagem do tempo do fim, e com isso nos referimos especialmente às palavras que estão escritas nas Santas Escrituras, nas profecias, e que se referem aos últimos dias, agora, antes do retorno de Jesus Cristo a esse tempo. Não apenas que ouçamos e creiamos nessas coisas, mas reconhecer agora a necessidade de expulsar da alma todo o vento das diversas doutrinas, e unidos diante da face de Deus, como que se tornaram crentes, sermos unidos em um coração só e uma só alma, sob uma única cabeça, a saber, sobre Jesus Cristo. Eu creio que se eu perguntasse agora e pedisse que levantasse as mãos, então todas as mãos se levantariam. Sendo assim, gostaria de pedir que cantemos agora, mais uma vez, o refrão "Assim como sou", mais uma vez, e levantemos juntos nossas mãos, mas por favor, ainda leve um pensamento consigo. Não assim como somos, devemos permanecer. Nós chegamos ao Senhor como nós somos. Somos então transformados por Ele e saímos desse lugar como pessoas diferentes, porque Deus falou conosco e agiu em nós por meio de seu Espírito. Vamos na fé, na presença de Deus, na fé de que Ele confirma a sua palavra em nós como verdadeira. Agora cantar juntos e levantar as mãos para Ele. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho.